Na TV, uma rainha forte, poderosa e muito rica. Power is power. Mas na vida real, a talentosa atriz viveu um drama financeiro justo no auge da carreira. Lina Headey, conhecida no mundo todo por interpretar a rainha Cersei Lannister em Game of Thrones, revelou recentemente que durante as gravações da série, que foi ao ar entre os anos de 2011 e 2019, estava completamente falida. O que pode ser difícil de compreender, já que antes mesmo do sucesso em GOT, a fortuna da atriz já era estimada em ao menos 5 milhões de dólares por sua atuação em outros sucessos. A situação, que já não era nada boa, se agravou após o divórcio do músico Peter Lawrence. Headey foi obrigada pela justiça a pagar 46 mil dólares em impostos. Chegou a pedir para ficar com pelo menos 6 mil para cuidar do filho, na época com apenas 2 anos de idade. Mas o pedido foi negado e sua conta bancária ficou praticamente zerada. A situação financeira da atriz virou manchete. Lina sentiu na pele a dor de qualquer mãe que não tem como sustentar um filho. Se desesperou e entrou em depressão. Houve muita dor, muita tristeza e desapontamento. Em entrevista, Headey revelou que sofre com crises de depressão desde a adolescência. Fui diagnosticada aos 15 anos, mas vai e volta. Eu posso sofrer com isso 1 ou 2 vezes por ano, mas agora eu reconheço o problema e lido com isso. Não uso medicação porque me preocupo em ficar dependente. Mas eu compreendo as pessoas que se medicam, porque você passa pelas sensações de isolamento mais horrendas. Sensações que dessa vez foram desencadeadas pelos problemas financeiros que ninguém imaginava que a atriz em ascensão vivia na época. E ela não foi a única. Mesmo tendo ficado com todo o dinheiro do casal, o ex-marido de Lina foi visto cantando em troca de gorjetas nas ruas de Leeds, na Inglaterra. O flagrante aconteceu em 2018, quando uma fonte próxima a ele revelou em entrevista que o músico estava com graves problemas financeiros. Ele está quebrado, lutando muito nos últimos anos. Foi de uma vida de milionário em Hollywood para de uma pessoa pobre nas ruas de Leeds. Os amigos dele estão preocupados. Ele está fazendo tudo o que sabe para conseguir algum dinheiro. Bonitos, famosos, aparentemente bem-sucedidos, mas com a vida financeira amarrada. São muitos os que vivem exatamente essa realidade. Tem tudo para vencer, currículo e talento inquestionáveis, mas mesmo assim vivem no limite, endividados, falidos, sem perspectiva de saírem dessa situação. Se rendem ao problema financeiro e, assim como aconteceu com Lina Headey, se entregam à depressão. Que Deus abençoe a você, a toda a sua família, de uma forma rica e de uma forma abundante. Eu quero começar esta programação chamando a atenção de todos aqueles que percebem que os seus caminhos estão fechados. É isso mesmo. Os seus caminhos estão fechados, trancados, porque você não consegue chegar aonde você deseja chegar. Você percebe que há uma trava, há um obstáculo, há uma barreira. Quando você está prestes a conquistar algo, algo entra no seu caminho para impedir que haja essa conquista. Você vai em busca de um trabalho e até te garantem que o trabalho é para você, mas quando você está prestes a se empregar naquela empresa, eles falam alguma coisa e te dispensam daquele emprego. As portas de trabalho se fecham para você. Você tem tentado ter a sua independência financeira e você tem encontrado, assim, portas fechadas. Talvez você já tenha o seu próprio negócio e você está chegando ao ponto de entrar numa falência porque você não consegue vender nada, você não consegue progredir na sua vida, você não consegue render no que você faz e você está pensando até mesmo em declarar falência.
fechar as portas da sua loja, fechar as portas do seu comércio, fechar as portas da sua companhia, da sua empresa. Há um número que você pode nos ligar agora, o 437-997-3509. Nós temos uma equipe de conselheiros, é isso mesmo, nós vamos lhe orientar a tratar esse problema que você tem carregado na sua vida financeira de uma forma espiritual, porque não são poucas as pessoas que se encontram nessa situação, inclusive tendo as portas das suas vidas fechadas e impedidas de alcançar e conquistar o que querem pela ação de um mal espiritual. Inclusive, no final desta programação, nós vamos estar intercedendo a Deus em seu favor e, na oportunidade, apresentando as suas mãos a Deus para que elas sejam abençoadas. Fique conosco até o final desta programação. Inclusive, eu quero lhe mostrar relatos de pessoas que estiveram conosco às segundas-feiras na prosperidade com Deus e, por meio da fé, viram o poder de Deus se manifestar, portas sendo abertas e a situação financeira sendo mudada. Preste atenção. Meu nome é José Arnaldo, eu sou empresário. Aos 7 anos de idade, eu perdi o meu pai, né? E a partir da perda do meu pai começou uma luta, uma guerra, porque era eu e mais 2 irmãs. Minha irmã mais velha tinha 8 anos, minha mãe trabalhou muito na roça, né, para tentar nos dar um alimento. Muitas das vezes faltavam as coisas, porque nem sempre ela conseguia dar o alimento que nós precisávamos, ao ponto que eu, como criança, eu não tinha o básico, que era um pão com manteiga e um café da manhã. Eu não tinha isso aí. Só que eu tinha um sonho de eu vir para São Paulo. Eu tenho certeza, como todo nordestino tem um sonho de vir para São Paulo, achando que chegando em São Paulo vai ter uma vida melhor. E como eu tinha esse sonho, eu vim para São Paulo achando que minha história, minha vida ia mudar, eu ia poder dar uma vida melhor para minha família. E chegando em São Paulo, como eu não tinha estudo, o único serviço que sobrou, que eu consegui, foi na construção civil, aonde durante 3 anos vivi espaço com rato e purga, ao ponto que tinha noite que eu chorava, eu desejava a morte. Como eu vim para São Paulo para tentar ajudar a minha família, eu não desisti. Eu pensei assim, que se eu conseguisse uma companheira, minha vida ia mudar. Pelo contrário, foi pior, porque aí, assim que eu comecei esse relacionamento com essa companheira minha, era muita briga, muita contenda, discussão, até que eu peguei, para mim sair do aluguel, eu comprei uma casa na comunidade. Atrás dessa casa passava um córrego, né? Que quando começava a chover, a minha preocupação era sair tapando todos os buracos, para que não pudesse entrar água dentro de casa. Quando eu estava dentro de casa, eu não podia sair. Quando eu estava fora, eu não podia entrar, porque o córrego transbordava e enchia a rua inteira. Assim era a minha vida. E sempre que eu passava em frente à igreja, quando eu vinha do trabalho, sempre tinha alguém evangelizando. Me convidava para mim colocar o meu nome no caderno de oração, mas eu não queria, porque eu tinha preconceito. Mas de tanta insistência, um dia me convidaram, eu falei, eu não tenho o que perder, eu vou conhecer a Igreja Universal. E chegando na Igreja Universal, eu fui muito bem recebido. Aí conheci o congresso. No congresso, eu fiz um pacto com Deus. Deus me deu uma visão. Por mais que eu não tinha estudo, mas eu podia trabalhar por conta. Foi aí que eu abri uma empresa. E eu lembro que a primeira obra que eu fechei, obra de terceira. Até aí era obra de terceiro. Eu tinha 2 funcionários, eu andava 6 quilômetros a pé, com eles 2. Mas sendo fiel naquele primeiro serviço que eu peguei, sendo fiel, participando do congresso, tudo que era pregado, que era falado no congresso, eu praticava. E aí Deus foi mudando, foi transformando. Aí eu passei a pegar serviço não de terceiro, que antes eu pegava de terceiro. Aí eu comecei a pegar serviço diretamente da consultora, né? Hoje eu tenho quase 30 funcionários que trabalham comigo. Tem 2 engenheiros que trabalham comigo. Hoje eu tenho paz, tenho saúde, tenho um casamento abençoado, tenho 2 filhos maravilhosos. Hoje eu tenho 8 casas de aluguel. Eu tenho meu apartamento aqui em São Paulo, né? Voltei no Nordeste, comprei um apartamento na cidade de Caruaru, no melhor bairro que tem, onde todo ano eu vou lá com a minha família desfrutar daquilo que Deus nos deu. Também eu tinha um sonho de ajudar minha mãe.
Comprei uma casa para minha mãe que ela pagava aluguel, hoje ela tem a casa própria dela que eu comprei para ela, né? E tudo isso que eu consegui e conquistei, isso não é nada. O meu bem maior que eu tenho é o Espírito Santo, porque é Ele que me capacita todos os dias, Ele que me dá paz, Ele que me dá saúde, e sem Ele eu não sou nada. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder o Espírito Santo. Nada para Ele é impossível. Eu me chamo Rafaela Azevedo, tenho 35 anos e sou empresária no ramo da estética. Somos de uma família de 7 irmãos e no Nordeste a gente passou muita miséria. Eu tinha 7 irmãos e a gente não tinha literalmente nada, a gente não tinha o que comer, a gente passava necessidade, a gente tinha que depender de familiares para a gente comer. Eu me recordo de um dia que eu pedi para minha mãe comida e ela viu eu comendo farinha com açúcar. E aquela situação foi muito difícil, porque mesmo assim ela tirou da minha mão porque ela falou que ia faltar. E a gente passava por todo tipo de humilhação, a gente não tinha roupa, a gente precisava de alguém para doar. Eu me recordo que eu não lembrava da data de aniversário, porque eram muitos filhos e minha mãe não tinha condições de falar que era aniversário e a gente ia ter um bolo. Então, por muito tempo eu não lembrava que a gente fazia aniversário. E a gente passou por todas essas situações e foi ficando cada vez pior, né? Meu pai, ele veio para São Paulo tentar uma vida melhor e ele deixou a minha mãe no Nordeste com 7 filhos. E depois de um tempo que ele estava aqui, ele trouxe nós. Só que chegando aqui em São Paulo, a situação ainda piorou, porque dentro do meu lar tinha muitas brigas, tinha vícios. O meu pai tinha vícios de jogos, então todo o dinheiro que ele recebia, ele gastava em jogos. E a nossa casa, quando a gente chegou aqui em São Paulo, a minha mãe abandonou a gente e ficamos com meu pai. Foi nessa situação que eu conheci a igreja, que eu conheci o congresso. Eu fui obedecendo, eu fui ouvindo o que o homem de Deus falou, eu fui fazendo aquela corrente que ele falou. Eu arrumei um trabalho onde eu comecei bem pequenininho, num lugar. Trabalhei numa multinacional por 5 anos. E nessa multinacional eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fui mudando de cargo, eu fui conhecendo pessoas e continuei no congresso. E eu fui conquistando. Conheci países na América do Sul, Argentina, fui para o Peru, fui conhecer a neve, conheci estados aqui no Brasil, fui na concessionária, escolhi o carro que eu queria, tudo do jeito que eu imaginava e conquistei muitas coisas financeiramente. Eu ia para os lugares que eu queria, eu conheci os melhores restaurantes de São Paulo e eu esqueci de onde eu vim. Eu esqueci daquela miséria que eu tinha passado. E aí, como eu já estava estudando, como eu tinha alcançado um nível alto na empresa de trabalho, eu achei que eu não precisaria mais participar do congresso, porque a força do meu braço, eu tinha chegado aonde eu estava. Eu achei que não precisaria mais, que tudo que eu tinha conquistado, toda a minha sabedoria, todo o conhecimento já estava bom. E aí eu perdi tudo. Aí eu fui mandada embora dessa empresa que eu estava e eu tinha um padrão de vida muito alto. E aí, para conseguir superar tudo isso, eu entrei num estado que eu falei, meu Deus, e agora? Eu tinha perdido tudo, eu tinha amigos do meu lado porque eu tinha as coisas, eu tinha dinheiro e depois disso eu não tinha mais ninguém. Eu fiquei com dívidas, eu fiquei com uma casa que eu morava que o aluguel era muito alto, mas eu bancava aquilo tudo e eu não tinha mais nada. Só que eu lembro de onde eu saí, eu lembro de como eu cheguei no congresso e eu lembro que eu virei as costas para Deus, eu virei as costas para o altar e eu sabia o caminho e eu retornei para o caminho. Então eu voltei ao congresso, eu voltei a fazer tudo o que o homem de Deus falava. Eu voltei novamente a estudar, eu consegui um outro trabalho em uma outra empresa e consegui pagar as dívidas que eu devia, voltei de novo. E aí eu falei para Deus, Deus, eu quero trabalhar por conta, eu não quero trabalhar mais para os outros.
E aí, nesse momento, eu pedi direção para Deus e fiz um pacto com Ele. E Deus me deu a direção do meu próprio negócio. Hoje eu tenho uma sala comercial no bairro Nobre de São Paulo, na Vila Mascote, onde eu moro também. Então eu tenho qualidade de vida. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho um homem de Deus do meu lado. Então hoje nós frequentamos restaurantes que a gente quer. Hoje a gente conquistou o que a gente mora hoje. Nós temos qualidade de vida, nós temos, conseguimos fazer o que a gente deseja. E dos meus 6 irmãos, eu sou a única que tenho formação superior. Então, daquela pessoa que era uma vergonha, que não tinha nada e não tinha nenhuma perspectiva, hoje eu tenho sucesso. E diferente de antes, hoje eu tenho o meu bem mais precioso, que é o Espírito Santo. Todo o dinheiro que a gente tem na conta, ele não paga a paz, o entendimento, a direção. Tudo que eu faço hoje, eu tenho a paz do Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho a direção de fazer bons negócios, o Espírito Santo me envia clientes de onde eu nem imagino. Então, eu tenho sim, hoje, a bênção financeira. Mas, acima de tudo, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo transformou a minha vida. E tanto que hoje os meus familiares conseguem ver essa diferença, conseguem ver a minha vida transformada. Quando se inicia um novo dia, para muitos, a sensação é de mais problemas, mais angústia, mais um dia normal. O corre-corre torna-se uma rotina para os trabalhadores. E hoje em dia, muitos batalham na esperança de obter qualidade de vida. Mas o resultado não é bem o esperado. A gente vai enxugando dali, cortando dali, principalmente no supermercado. Chega no supermercado, família, né, sabe como é que é. Tira, compra só essencial. Trabalhar muito, colher pouco, não conseguir pagar as dívidas, não ter condições de honrar o compromisso com os funcionários. A empresa à beira da falência, estudar, se especializar e não conseguir sequer um emprego. Essas situações faziam parte da vida de milhares de pessoas que, através de um direcionamento certo, transformaram suas histórias. E o mesmo pode acontecer também na sua vida. Se anime! Segunda-feira, e diante de você está a oportunidade de transformar sua história de fracasso em sucesso. Meu nome é Jarilene, tenho 46 anos, sou empresária. Eu nasci no município de Espantagado, na Bahia, no Nordeste. Nós somos em 16 irmãos, né? E a gente tinha uma vida muito difícil lá no Nordeste, né? Nascemos bem no sertão, na seca mesmo. Assim, a gente tinha um básico do básico, comia muito arroz com farinha, feijão com farinha, né? Então era uma vida muito difícil, meu pai sustentar todos esses filhos, né? Então, a gente fazia, quando chegava em 15 anos, a gente vinha para São Paulo para tentar uma vida diferente. Chegou a minha vez, vim para São Paulo com esse mesmo sonho de ter uma vida diferente e até mesmo poder ajudar meus pais, né? Mas chegando aqui, eu me deparei com uma situação assim, praticamente igual que eu tinha lá. E acho que até pior, porque às vezes eu fiquei longe dos meus pais, né? Então, fui morar de favor. Morava no favor na casa de um, na casa de outro. Então, assim, tinha uma vida muito difícil. Então, eu tinha 15 anos, era bem novinha. E eu tinha que me manter, eu tinha que, assim, pagar a minha parte, que a gente morava no quintal com várias pessoas. Então, assim, a gente tinha que cada um trabalhar para poder comprar comida, né? Então, assim, eu tinha que decidir, ou eu estudava ou eu trabalhava. Então, eu optei por trabalhar, porque eu tinha que pagar a minha parte também. Então, fui fazer faxina, passar roupa, morei com irmão, com irmã, com primos, sempre muitas pessoas juntos, né? Então, assim, aquele sonho já nem existia mais dentro de mim, porque eu olhava ao redor e eu via que todo mundo tinha a mesma vida. Casei, eu falei, eu falei, acho que vai ser diferente agora. Mas continuei morando de favor. Fui morar lá no quintal da minha sogra, ela ajudou bastante a gente foi morar em 2 cômodos, só o meu esposo trabalhava, então assim, a gente tinha uma vida muito limitada. Continuou da mesma forma. Já tinha um filho, aí veio o segundo filho, então assim, mantinha do mesmo jeito a minha vida.
eu recebi um convite de ir até a Igreja Universal, de uma vizinha, né? Então, assim, eu não aceitava, e ela insistia, eu não aceitava. E um dia eu fui, né, eu falei, eu vou lá. E eu ficava com aquele receio, a gente via que, a Igreja Universal vai roubar. E eu tinha, assim, eu tinha também esse preconceito. Mas roubar o quê? Eu não tinha nada. Então eu fui, mas eu fui com aquele preconceito. E chegando lá, no primeiro dia, eu já saí de lá diferente. Eu já tinha aquela certeza que ia mudar, não sabia como, mas ia mudar. Aí eu conheci o congresso. Eu faço toda segunda-feira o congresso, eu não perco, porque assim, para mim, é a faculdade, é a melhor faculdade. Então é o que me ensina, é o que me orienta. Então assim, eu comecei a colocar em prática, tudo que o pastor falava, eu colocava em prática. Obedecia, tudo, mínimos detalhes, eu obedecia e colocava em prática. E minha vida foi mudando, fui fiel a Deus, fui fiel ao pacto. A primeira coisa, quando eu morava sempre de favor, eu conquistei a minha casa. E foi assim, uma direção. Eu não tinha dinheiro, não tinha. Eu falei assim, mas como você comprou essa casa? Eu não tinha. Mas como eu fui fiel a Deus, fiel ao pacto, Deus foi me dando direção. Conquistei a minha casa e não parou mais. Eu lembro que um dia eu saí do congresso, eu cheguei em casa, eu falei assim, vou montar meu negócio. Eu nem sabia o que fazer, nem como começar. E recebendo a orientação no pacto, eu falei assim, olha, eu vou montar uma loja de perfumaria pequena. Foi tudo no começo, tudo é pequeno. Então eu perseverei naquela loja. Com o tempo, eu conquistei uma loja de acessórios femininos. E chegou a época, antes da pandemia, eu só tinha loja de acessórios. E assistindo uma reunião, eu tive uma direção de, monta um supermercado. Porque assim, é muito forte, é o Espírito Santo, né? Então assim, você sai de lá assim, como que eu vou montar o supermercado? Mas assim, quando você tem essa direção, esse pacto com Deus, Ele te orienta como que você vai surgindo tudo. Então eu conquistei um supermercado, depois outro supermercado, para quem não tinha o que comer. Hoje a gente tem um supermercado onde tem açougue, padaria, tem tudo. Conquistei recentemente uma loja de ração, tenho casa, tenho um apartamento, tenho chácara, carros, uma família transformada. Então assim, ideias, todo dia eu saio na segunda-feira do congresso com ideias. E se a gente colocar em prática, e assim, eu tenho a certeza dentro de mim, se eu sendo fiel a Deus, obedecendo o que o pastor prega no altar, no pacto, não tem como dar errado. Então todos os meus negócios, as pessoas falam, nossa, mas você tá louca, vai começar. Mas eu tenho uma certeza dentro de mim que não vai dar errado. E sempre deu certo. Então, isso tudo das minhas conquistas, o mais importante de tudo, antes da minha conquista, foi ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus, porque assim, não adianta a gente ir no pacto, fazer as correntes, se a gente não tiver esse encontro com Deus, porque Ele que faz a gente ficar firme, traz paz, traz essa certeza. Eu não tenho medo. Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai começar um negócio do zero, mas eu não tenho medo, porque eu sei quem está comigo. Então, é a coisa mais importante, a gente ter esse encontro com Deus. E aí, você tendo esse encontro com Deus, aí você vai conquistando, a sua vida vai andando, entendeu? Então, hoje é o que me sustenta, é o Espírito Santo. Eu tenho todos esses bens, mas nada é mais importante do que o Espírito Santo. Ele que me direciona, Ele é a minha paz, a minha alegria, é o meu tudo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse Ele comigo, eu não teria o que eu tenho, eu não teria conquistado nada. Quando se inicia um novo dia, para muitos, a sensação é de mais problemas, mais angústia, mais um dia normal. O corre-corre torna-se uma rotina para os trabalhadores. E hoje em dia, muitos batalham na esperança de obter qualidade de vida. Mas o resultado não é bem o esperado. A gente vai enxugando dali, cortando dali, principalmente no supermercado. Chega no supermercado, família, né, sabe como é que é. Tira, compra só o essencial. Trabalhar muito, colher pouco, não conseguir pagar as dívidas, não ter condições de honrar o compromisso com os funcionários. A empresa à beira da falência, estudar, se especializar e não conseguir sequer um emprego. Essas situações faziam parte da vida de milhares de pessoas que, através de um direcionamento certo, transformaram suas histórias. E o mesmo pode acontecer também na sua vida. Se anime! Segunda-feira, e diante de você está a oportunidade de transformar sua história de fracasso em sucesso. O
O telefone continua no seu televisor, 437-997-3509. Ainda há tempo do senhor, da senhora nos ligar para incluir o seu nome, o nome da sua empresa, na oração que daqui a pouco nós vamos realizar em seu favor. E também, se você assim desejar, um aconselhamento espiritual voltado para as dificuldades que você tem atravessado na sua vida financeira. 437-997-3509. Você tem assistido conosco relato de pessoas que, diante de situações difíceis no que diz respeito à sua vida financeira, pelo fato de não conseguirem concretizar suas metas, os seus objetivos, projetos, planos, elas partiram para a fé em Deus. É isso mesmo, porque o que a pessoa não consegue com as suas próprias forças, ou com a sua própria capacidade, ou com os seus estudos, com a sua graduação, com a sua formação no que diz respeito à vida profissional, a fé é capaz de fazer com que a pessoa venha conquistar. Você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa informada, você é uma pessoa graduada, você tem se capacitado naquilo que você faz, mas mesmo buscando tantos recursos na qual você tem buscado, diante dessa situação de dívidas, diante dessa situação de falência, diante dessa vida que você tem vivido no que diz respeito à vida financeira amarrada, trancada, você já não sabe mais o que fazer. Faça o que essas pessoas fizeram. Estão aí as provas de que é possível sim, por pior que esteja a sua situação, por maior que sejam as suas dívidas, por mais terrível que sejam os seus problemas financeiros, por meio da fé, assim como essa situação ela mudar. Talvez você diga, mas eu não sou uma pessoa religiosa, ou talvez você diga, mas eu não tenho fé. Esteja conosco nesta próxima segunda-feira, eu tenho certeza que com a direção que nós vamos lhe dar, dentro de você vai ser desperto uma fé, e uma vez que você faça uso desta fé, apoiado aqui, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, você vai ver com que essa situação ela venha mudar. O endereço está aí no seu televisor, 2420 Dufferin Street, nós estamos a 200 metros da Avenida Eglinton, no segundo andar desse edifício, nesta próxima segunda-feira, em 5 horários. Aí você está vendo 4, mas são 5 horários. 7 da manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, 7 horas da noite em especial, e também uma reunião às 9 horas da noite para aqueles que não podem estar conosco durante o dia, por causa do trabalho, por causa de alguma dificuldade, mas é importantíssimo que você siga o exemplo dessas pessoas. Você quer que aconteça consigo o que aconteceu na vida delas? Então, se disponha a fazer o que elas fizeram. Independentemente da sua religião, da distância que você esteja conosco nesta próxima segunda-feira, está bem? Veja mais relatos de pessoas que, por meio da fé, na promessa de Deus, alcançaram mudanças na sua vida financeira. Eu já volto realizando a oração em seu favor. Meu nome é Karina, hoje eu sou analista de processos e projetos. Vivi durante muito tempo numa denominação evangélica e mesmo assim eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, eu não tinha a alegria que eu deveria ter para quem dizia que conhecia o Espírito Santo, quem conhecia Deus. Passamos por algumas denominações, entre elas, algumas delas tinham revelações, algumas delas tinham... Eu cheguei a cair pelo poder, e aquilo tudo ali, eu entendia que eu tinha o Espírito Santo, que eu tinha Deus, mas existia um vazio dentro de mim, quando eu ia para minha casa, quando eu dormia e eu tinha insônia, quando eu dormia e via vultos, quando eu ouvia vozes. Embora tudo isso, dentro de casa havia bastante dificuldade financeira, havia muita briga entre os meus pais. Então, faltava aquela paz de fato que eu deveria ter se eu tivesse o Espírito Santo, se eu tivesse Deus comigo. Era muita letra, então se você me falasse assim, qual é o versículo? Eu sabia de cor, porque existia muito o conhecimento da Bíblia, mas o quanto aquilo ali era inteligente, o quanto daquilo ali era real na minha vida, ali que eu acho que existia a grande diferença. Eu não tinha o prazer da vida. E para quem diz que tem Deus, acho que é um pouco diferente daquilo que a gente hoje sabe que é a verdade, que é ter o Espírito Santo, a paz, a alegria. Faltou dinheiro para o básico dentro do nosso lar, luz cortada, água cortada,
falta de alimento às vezes, e mesmo assim a gente dizia que era cristão. Então a gente era cristão, mas o quanto a palavra de Deus estava se cumprindo em nossa vida. E foi assim que a gente chegou na Igreja Universal. É engraçado que eu não gostava da Igreja Universal. Eu olhava e falava, gente, Zé Povinho. Ria, brincava que demônio era de mentira, que era tudo combinado. E o engraçado disso tudo, que no fundo, foi aqui que eu aprendi o que é fé de verdade. Aqui eu aprendi a ler a Bíblia e entender. Aprendi que aqui você não precisa ler um livro inteiro, ou um capítulo inteiro, que você lê um versículo e medita. E mais do que ler e meditar, é praticar. E aí sim você começa a ter realmente, de fato e de verdade, um encontro com Deus. E de fato Deus fala com você. E que não precisa de ninguém no meio do caminho para te revelar ou algo do tipo. Ele está a todo momento falando com você e te mudando e te transformando e falando aquilo que ele espera e que deseja para você. E aí chegamos numa segunda-feira. De segunda-feira nós começamos a buscar pela prosperidade. Dali a gente viu um cuidado de fato, a gente viu pessoas que estavam interessadas, diferente do que eu ouvia antes, estavam interessadas nas pessoas, não estavam interessadas no dinheiro, que era algo que a gente escutava muito também da Igreja Universal. E ali a gente começou a cuidar da nossa alma. Mesmo de segunda-feira, buscando pela vida financeira, que era o nosso objetivo, acabamos começando a cuidar da nossa alma. Um pastor nos atendeu, cuidou da gente e começou a dizer o quanto era importante a gente começar a ir de quarta e de domingo. Então, a gente começou a ir de segunda, aí depois de quarta, de domingo. E ali nós fomos sendo curados, fomos sendo libertos, fomos de fato entendendo aquilo que de fato era construir uma relação com Deus. Fazer a base que era na rocha e não simplesmente na areia. Com esse caminhar de quarta e de domingo, a gente começou a entender que o que a gente precisava mesmo era o Espírito Santo. E foi desse jeito que eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria me esvaziar, eu queria de fato saber o que era a felicidade e a paz que os pastores tanto falavam. E foi dessa maneira que eu fui buscando e fui a cada dia necessitando, mas eu tinha esse anseio, essa vontade, essa necessidade, eu acho que era mais do que necessidade, era quase desesperadamente eu dependia disso para poder continuar. Porque senão o que aconteceria? Mais uma vez a gente poderia sair da igreja sem conhecer de fato quem era Deus. Eu lembro que era um domingo de manhã e eu falava, Deus, mas eu preciso tanto disso, eu preciso tanto disso. E eu sentava ali no cantinho da igreja e aí eu ansiava tanto por aquilo e eu ficava ali quietinha e falava, Deus, tem que ser, eu precisava muito daquilo. E aí foi num domingo de manhã que Deus desceu em mim, foi um momento que assim, eu não vi pomba, eu não caí pelo poder, eu não tive revelação nenhuma, foi o próprio Espírito Santo acalmando e me enchendo do Espírito dele para me dar força e me dar a estrutura que eu precisava para tudo que eu poderia enfrentar dali para frente. Não senti nada vou chorar loucamente ou uma pomba. Não. Foi o próprio Espírito Santo me dando a paz. É essa paz que ninguém consegue entender. É essa paz que quando mesmo o mundo está caindo, você fala, tá tudo bem. Ou você corre para os braços dele e fala, Jesus, olha, é essa paz que nos acalma. A vontade de falar para todo mundo que estava passando por aquilo, que eu sabia que estava passando por aquela situação, ou que passava por aquilo, contar que pode ser diferente, contar que que Deus é muito mais do que uma letra. E passei a servir mais a Deus, passei a muito mais do que falar, mostrar quem era meu Deus, e era isso que eu queria, cada vez mais que Deus pudesse me usar para isso, para que as pessoas pudessem ver em mim Deus, não simplesmente eu virasse e falasse, olha, eu sou de tal igreja, ou sou crente, eu sou evangélica, que a minha vida, que o meu testemunho pudesse levar de fato o perfume do Senhor para onde eu fosse. Hoje eu tenho uma vida extremamente abençoada, sou casada, tenho filho, tenho minha família abençoada, a gente tem uma vida financeira, graças a Deus, abençoada também, que era um dos motivos que a gente chegou na igreja. Graças a Deus, a nossa vida não falta nada. A gente tem uma casa, a gente tem um bom carro, a gente passeia, faz aquilo que a gente quer, a gente tem uma vida farta, como a Bíblia realmente me promete, de uma maneira inteligente. Então, eu tenho tudo, tenho uma vida completa.
completa. Houve uma mudança e o próprio Espírito Santo, ele te dá a paz. Ele te dá a paz, ele te dá a paciência. A paciência é o amor com o próximo. Eu acho que o amor com o próximo é algo que a gente não explica quando ele vem do Espírito Santo. Porque uma coisa é o amor, né? Todo mundo fala, nós nos amamos, mas não, de fato, ter um interesse pelo próximo. De fato, saber se a pessoa está bem. Porque às vezes você fala, tá tudo bem. Mas assim, é muito no automático. Não, de fato, de acompanhar alguém, de ver o sofrimento do próximo e querer melhorar, querer contar que talvez aquilo ali que ele está passando eu já passei, isso pode ser diferente. A tranquilidade, a benignidade, então ser bondoso, sabe? Às vezes olhar e falar assim, não é a pessoa, é o mal que às vezes está atuando na vida da pessoa. Então, ter de fato o Espírito Santo faz com que você olhe e mude seu comportamento, porque faz com que você entenda com os olhos do próprio Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a ter uma fé inteligente, uma fé que aprende, que tem a letra, mas que mais do que a letra, que é como aplicar isso na sua vida, aquilo que Deus de fato prometeu e como é que eu posso fazer para alcançar. Isso sem cobrar, isso vivendo de fato na minha vida. O Espírito Santo para mim é tudo. Existe uma música que fala, se preciso eu entrego tudo, só não posso te perder. E é literalmente isso, assim, hoje se eu perder tudo, se eu perder trabalho, se eu perder, como Jó, né? Ele perdeu tudo. Ele só não podia perder Deus, a mesma coisa. É algo muito forte e algo muito sério para se falar. Mas, de fato, eu posso perder qualquer coisa. Mas o Espírito Santo eu não posso perder. Meu nome é Andréa Martins, sou empresária. A minha vida antes do pacto com Deus era uma vida de derrota, era uma vida depressiva. Eu tentei o suicídio, eu tomava remédios, né? E eu cheguei no fundo do poço. Eu trabalhava numa empresa, me dedicava ao máximo nessa empresa, mas eu sempre queria algo a mais, mas eu não tinha coragem. Eu não acreditava em mim, eu tinha muito medo. E por conta da depressão, eu não conseguia nada, né? Porque eu não tinha foco no trabalho, eu não conseguia êxito em nada que eu fazia. Tudo que eu começava, eu não terminava. Eu achava que sempre a culpa era de alguém, mas eu sabia que era por conta que eu não tinha uma disciplina. Então eu me cobrava muito por isso. E aí eu fui procurar médicos, né? Tomei remédios, só que nada adiantava. Então era uma vida assim, vazia. Eu tentava preencher o meu vazio com o trabalho, então eu me afogava no trabalho, mas nada tinha resultado, nada tinha sucesso. Eu ganhava, mas eu não conseguia pagar minhas contas, vivia endividada. E aí eu recebi um convite para ir ao congresso. E foi lá que quando eu cheguei, que entrei pela primeira vez, né, ali eu recebi uma direção do altar. E eu entendi que se eu fizesse um pacto com Deus, a minha vida ia mudar, ia ser transformada através da minha obediência. Eu aceitei aquele desafio e a partir dali a minha vida começou a mudar, né? Eu comecei a mudar com as minhas atitudes, com as minhas responsabilidades no trabalho, né? Aquilo que eu fazia antigamente, que era uma falta de disciplina com o meu dinheiro, né? Eu gastava mais do que eu ganhava e aí Deus começou a me dar direção. Cada dia, né, que eu ia no congresso, né, participava das palestras, né, vinha aquela direção do altar, eu comecei a obedecer cada dia mais. Deus me deu a direção, eu já trabalhava numa empresa, já no no ramo de vendas, e aí eu sempre quis ter o meu próprio negócio, só que eu tinha medo, né, eu achava que eu não ia dar conta, e no pacto com Deus eu entendi e aprendi que aonde eu estivesse, né, as bênçãos de Deus iam estar comigo, né, que Deus ia ser o meu sócio, então eu podia ir que ia dar certo. O não e o como seria com ele, né? E aí eu comprei umas peças de roupa e comecei a vender, fiz um curso, me formei, aprendi, né, nessa parte de negócio de roupa e tal. E fui indo até o dia que eu abri minha própria loja, né? Hoje eu trabalho por conta própria, tenho a minha empresa, sou uma consultora também de imagem, trabalho com mulheres, cuido da parte de aparência, né, do visual delas e de todas as minhas conquistas, né, bens materiais que Deus me proporcionou, né, um casamento abençoado. Hoje eu tenho um homem de Deus ao meu lado, paz, mas o principal que eu tenho
é o Espírito Santo, né? Que nele é onde eu encontro força. É onde eu encontro forças para caminhar todos os dias, agradecer a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, porque sem a misericórdia dEle, eu não estaria aqui. Mas hoje eu sou grata a Ele por tudo que Ele fez. E eternamente eu agradeço a Ele, porque sem a misericórdia dEle eu não estaria aqui. Então hoje nós vemos a diferença na nossa vida quando nós obedecemos e temos um pacto com Deus. Quando se inicia um novo dia, para muitos, a sensação é de mais problemas, mais angústia, mais um dia normal. O corre-corre torna-se uma rotina para os trabalhadores. E hoje em dia, muitos batalham na esperança de obter qualidade de vida. Mas o resultado não é bem o esperado. A gente vai enxugando dali, cortando dali, principalmente no supermercado. Chega no supermercado, família, né, você sabe como é que é. Tira, compra só o essencial. Trabalhar muito, colher pouco, não conseguir pagar as dívidas, não ter condições de honrar o compromisso com os funcionários. A empresa à beira da falência, estudar, se especializar e não conseguir sequer um emprego. Essas situações faziam parte da vida de milhares de pessoas que, através de um direcionamento certo, transformaram suas histórias. E o mesmo pode acontecer também na sua vida. Se anime! Segunda-feira, e diante de você está a oportunidade de transformar sua história de fracasso em sucesso. Meu nome é João Batista de Freitas, atuo na área de centro automotivo há mais de 30 anos e vou contar um pouco da minha história para as pessoas que estão e precisam de ouvir o como Deus pode mudar as nossas vidas, né? Inicialmente, eu tinha uma aversão tremenda do Bispo Macedo da Igreja Universal, de morte, uma aversão de morte. Tanto a ponto de que eu andava armado, eu tinha e tenho porte, e às vezes, por sorte, eu assistindo o programa, porque era Deus me jogando para assistir, porque eu tinha vontade de atirar na televisão quando eu vi o Bispo Macedo. O meu irmão se chama Edir, e ele é cristão há muito tempo, ele frequenta uma igreja, uma denominação abençoada também. E eu, quando tinha essa questão de beber, eu bebia muito, bebia a ponto de quase entrar em coma alcoólico. E eu convidava, fazia questão de convidar meu irmão antes de estar e de ir para a igreja, e bebia bastante. Aí eu pegava a Bíblia e chegava para ele, aí Edir Macedo, vai pregar para nós, ficava todo... Eu estava bêbado, em estado de embriaguez, né? Enfim, foi assim a minha história e, na verdade, o que me alavancou realmente para que eu cresça no que eu via depois, foi uma situação em que eu não dormia mais, uma situação muito ruim da minha vida, em que, influenciado também por problemas financeiros, fui muito envergonhado, porque eu trazia um padrão de vida para minha família e houve um momento que eu não pude sequer, por exemplo, escolas boas, minhas filhas sempre estudaram em boas escolas, e momentos que nem quase em escola pública eu pude deixá-las, e um momento desses eu lembro muito com muita clareza, que eu sempre andei com carros do ano, carros novos, e eu fui buscar minha filha na escola e eu não tinha, eu peguei uma Belina velha, na época emprestada, eu estava sem veículo. E aí cheguei lá e ela fez de conta que não me conheceu, ela tinha 5 anos. Aí aquilo me chocou muito. Não que a minha vida se paute no material, mas me sinto impotente. Não entendi o porquê. Em seguida daquelas situações que eu a buscava, ela pediu para mim um dia, pai, você me espera a 100 metros da escola com o carro, né? Porque ela não queria que os amiguinhos me vissem. Visse ela entrando naquele carro. Eu não dormia, tomava 2 psicotrópicos, não conseguia dormir assim mesmo. E era uma sexta-feira, uma meia-noite, eu assisti um programa Fala Que Eu Te Escuto, da Record. E me foi tocado demais, porque o bispo Gonçalves, na época, na eventualidade, ele tinha perdido um filho. E ele apresentava o programa, ele e a filha, e dizia com muita naturalidade, com uma força que sobrenatural, e me chamou, me impactou aquilo, que tinha perdido o filho, mas que tinha toda a convicção e a certeza que ele estava nos braços do Senhor,
aquilo entrou na minha mente, entrou no meu coração, entrou no meu espírito de uma forma que aí sim eu não dormi aquela noite e queria saber mais acerca daquela força, de onde vinha uma força para um homem perder um filho e assim ter tanta força de estar apresentando um programa no dia seguinte. Foi quando, numa sexta-feira, no domingo, eu resolvi ir. Convidei minha esposa, ela não quis ir, por questões também, uma aversão que ela tinha à Igreja Universal, e fui. Tudo muito diferente, porque eu vim de uma igreja tradicional, onde tudo era cronometrado, as coisas eram cronometradas, a hora de ouvir, a hora de levantar, a hora de dar esmolas, que era o termo que eu usava. Mas comecei a sentir algo diferente. E nesse momento eu senti paz, que eu não estava mais dentro da primeira vez que eu fui para a igreja. Chegou um momento que era uma versão que eu tinha, dízimos e ofertas. Cheguei um dia para minha esposa, nós estávamos frequentando há uns 2 anos a igreja, não devolvíamos o dízimo e oferta. Vamos fazer o seguinte, não vamos dar para a igreja não, vamos comprar sacolão, distribuir nos bairros pobres, porque pelo menos vamos estar beneficiando os pobres, porque dá para a igreja, nós vamos estar dando para o Bispo Macedo. 2 anos nós estávamos dentro da igreja. Meu casamento estava abalado também, porque eu tinha amantes, vivia vida dupla fora do meu casamento. Minha vida financeira estava uma lástima, não crescia, porque eu estava simplesmente matando a galinha de ovos de ouro, que é o entendimento de dízimos e ofertas, né? Aí um dia, bem com o bispo, uma pregação muito forte, que ele falou sobre Malaquias 3:10, aí nós saímos da igreja e disse para ela, Janete, é tudo ou nada, se nós não formos entender o que eu ouvi hoje aqui, o que adianta nós ficarmos aqui? Mas eu entendi, Deus me puxou a orelha severamente, eu entendi, então, entendi o que o Senhor quer falar comigo, abri mão do pecado. E aí Deus transformou, porque às vezes a gente pensa, mas eu estou atrás de bênçãos financeiras. Foi o meu caso, eu fui para a igreja porque eu estava quebrado. Passamos a devolver dízimo e ofertar. Aí a vida financeira mudou, aí ela se transformou. Verdadeiramente ela tomou o sentido que a promessa faz ali. Porque eu entendi, se isso era o que mais me impedia, o que mais me deixava com aversão da Igreja Universal. Eu entendia, mas eu não entendia por que pedir dinheiro se a gente, quando eu cheguei numa situação calamitosa na Igreja Universal. E aí os amigos chegavam até, algumas das vezes, entendiam e viam que eu estava na Universal, diziam para mim, você tem que sair daquela igreja, porque lá vão fazer uma lavagem cerebral. Como eu já vinha recebendo aquela dosagem espiritual do Espírito Santo, eu dizia para a maioria, já fizeram. Até agora me tiraram adultério, me tiraram a falta de fé, me tiraram a idolatria. Estão fazendo, e graças a Deus, que continue fazendo, porque aí eu vou atingir o nível espiritual que Deus quer que eu tenha. Assim, perto de todos, quando falam em crise, eu não posso reclamar de forma nenhuma, muito pelo contrário. Embora exista um ditado popular que diz se melhorar estraga, eu digo não, se melhorar, melhor ainda. Fechei uns contratos com novas seguradoras. Então, assim, eu posso dizer a você que em relação ao entendimento de dízimos de oferta, quando isso realmente brotou no meu coração, minha vida melhorou 1000%. Era financeira, não, graças a Deus não tenho dificuldades financeiras. Na saúde, na parte da família, eu tenho uma família que é abençoada. Minha casa não é um pedacinho, é o céu inteiro. Não é um pedacinho, é um céu lá dentro. Eu glorifico a Deus todos os momentos pela vida do Bispo Macedo, que através do que eu ouvi, do ódio que eu sentia dele, passou hoje a ter uma admiração. Não idolatro, porque ele é usado por Deus, mas de uma forma sobremaneira ele é usado. E isso tem alcançado em muitas almas. Eu fico, muito feliz por isso. Então é algo, como é que eu posso? A gratidão, tudo que eu disser é pouco perto do que a gente tem recebido através do Espírito Santo que nos é apresentado através da Igreja Universal. Hoje eu posso dizer a você que eu como do melhor, moro no melhor, fomos ao exterior, coisa que eu imaginava, era inimaginável entender, bom dia eu vou ao exterior, e fui com a família, e a partir do momento que o Espírito Santo te centraliza, te direciona, você se orienta, você tem saída, né? Eu faço isso com o maior prazer, como o bispo sempre fala, né? Nós temos que buscar Deus com o prazer de estar ali, de estar adorando a Ele. E adorar nós vamos ter uma eternidade, mas de materializar o que é hoje necessário, porque a obra tem que continuar, as pessoas têm que ser atingidas através da palavra de Deus, através das programações, e isso custa dinheiro, não é de graça. Então, o meu maior prazer, o meu sonho, o meu projeto hoje é descer o stage de sustentação da catedral, a nível de devolução de dízimos de ofertas. Esse é o meu projeto. Tudo bem, nome? Tudo bem, Flávia. Qual foi o resultado na sua vida depois do pacto com Deus aqui no Congresso? Bispo, eu sou um verdadeiro milagre, porque eu cheguei aqui com 5 filhas, sozinha, não tenho pai, mãe, ninguém, assim, sozinha mesmo. Desempregada, não tinha trabalho e nem profissão, porque eu não estudei. 5 filhas para sustentar e desempregada? Desempregada. Daí fazia faxina para um, passava roupa para outro, para colocar o pão, né, dentro de casa.
E eu não tinha direção, porque eu não tinha ninguém assim familiar para falar, faz isso, faz aquilo, para dar uma força, um conselho. Eu não tinha ninguém. E eu vinha na igreja, mas eu não fazia o congresso. Eu achava que os outros dias já, quarta, domingo, já estava bom. Até eu chegar no fundo do poço, de não ter nada para as crianças para comer, minha mãe chegar e falar assim, a única comida está na panela do almoço. Na janta já não tem. E também cortaram a água. E todos os vizinhos, como era um prédio de prefeitura, todos os vizinhos foram me xingar de nome feio e gritar, paga água, tem que pagar água e tal. Então ali foi meu fundo de poço, uma humilhação total para mim. Daí foi que eu decidi fazer o pacto, né? Depois que a gente chega nesse ponto. Você estava dentro da igreja e a sua vida financeira era uma humilhação, uma vergonha. Uma vergonha, arrasada. Andava a pé para cima e para baixo. E o que aconteceu depois do pacto? Daí comecei a fazer o congresso. A primeira coisa que Deus faz é mudar a cabeça, né? A mente muda, a visão. Então Deus, Ele me deu uma profissão. Deus me deu uma direção de trabalhar como corretora de imóveis. Daí eu nem perguntei por quê para Deus. Eu falei, tá, eu não sei nada, mas eu vou. Daí Deus começou a me colocar pessoas na minha vida, telefonemas. Eu não sabia captar cliente, Deus mandou cliente. Não sabia captar imóveis, Deus mandou imóveis. Então, nisso, Deus foi me abençoando. Daí eu conquistei vários terrenos. Casa na praia, casa para mim, para as minhas filhas. Imóveis para investimentos. E várias outras coisas. Sem contar o Espírito Santo, né, bispo? Que não tem nem palavras para agradecer o que Deus fez na minha vida. Para uma mulher que chegou desempregada com 5 filhos para criar, uma situação de humilhação, miséria, portas fechadas. Hoje o patrimônio gira em torno de quanto? Mais ou menos 1,5 milhão. Mas tem uma vitória recente, porque assim, não é fácil, a gente contando parece que é rápido, né? Deu um pulo, puf, já está rica, não é? É muita guerra. Agora veio o juiz, mandou domingo, estava tendo um churrasco em casa, domingo foi um oficial de justiça, mandando reintegração de posse de um dos meus imóveis. Falando que eu tinha 40 dias para tomar meu imóvel. Só que esse imóvel eu já vendi para 2 famílias. Daí bateu aquele, porque a gente é humana, né? Não bateu o desespero, mas eu falei assim, eu não aceito, meu Deus. Daí já veio a resposta, sem eu colocar 1 centavo, o juiz já mudou de ideia e já é meu de novo, meu imóvel. Muralha caiu. Já caiu. Deus abençoe, muito mais, continue nessa fé. Seu nome? Ana. Ana, o que aconteceu aqui no pacto que você fez aqui no congresso? Bispo, para começar, eu venho de uma infância miserável, é uma maldição mesmo, que já era de família. E eu passei muita dificuldade na infância. Tive vários momentos que não dá para contar aqui, realmente de extrema miséria, de não ter o que comer em casa, nem para mim, nem para meus irmãos. E sempre buscava, né, uma maneira de sair daquela situação. Eu morava na Paraíba, onde cheguei a buscar comida no sítio dos vizinhos, que eu morava em fazenda. Matava passarinho com estilingue, de verdade, parece mentira, para ter o que comer em casa para mim e para meus irmãos. E, claro, com a ajuda dos meus irmãos também, que faziam a mesma coisa. E vim para São Paulo para buscar oportunidades. Tem pouco mais de 10 anos. E, nesse tempo, uma amiga me convidou para conhecer o templo, que estava... Com pouco tempo que eu estava aqui, inaugurou o Templo de Salomão. E eu estive aqui, escutei vários testemunhos, assim como eu estou aqui hoje. E eu sempre falava para mim que um dia eu estaria aqui. E hoje estou aqui pela 2ª vez. E como que está a sua vida agora, depois do pacto? A vida é totalmente diferente. Cheguei aqui, comecei a morar em pensão, onde dividia banheiro com mais de 20 pessoas, senhoras, senhores, que moravam ali compartilhando aquele banheiro, fila para escovar o dente, fila para tomar banho, trabalhando em empresas. E nesse trabalho, muitas vezes, arrastando uma mala de produtos, que eu fazia apresentação de produtos, de metrô, pegava 2 ônibus, 2 linhas de estação de metrô. E, graças a Deus, após conhecer o altar, após ser dizimista, após ser fiel, participar das segundas-feiras, eu falo sem demagogia alguma, que quem me conhece, conhece toda a história. Hoje eu moro na minha casa, onde
Quando cheguei aqui, eu não conseguiria financiar nenhum celular para falar com o cliente. Hoje eu falo com os meus clientes da minha empresa, com o meu celular. Cada lançamento é um celular. E graças a Deus, tenho mais de 5 banheiros na minha casa, tenho 3 carros importados. Nesse tempo, presenteei alguns amigos com carros. Quem está aqui presente me conhece, também sabe que é verdade. A minha mãe também, meu irmão. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus e ao altar. E o pacto, você quebra por algum motivo? Não, de jeito nenhum. Continue nessa fé que muito mais virá. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus que tem prometido dar-nos vida e vida com abundância. Essa pessoa, meu Deus, que está a assistir esta programação e está a se identificar com tantos relatos e testemunhos de pessoas que no passado viveram o que ela tem vivido agora no presente. Porque essa pessoa saiu do seu país de origem, do Brasil, de Portugal, dos Açores, da Angola, e veio para este país, meu Deus, para o Canadá, em busca de uma realização financeira, de uma mudança econômica. Ela carregava consigo tantos sonhos, projetos, planos, mas talvez, meu Pai, desde o dia que esta pessoa colocou os pés neste país, as coisas começaram a dar errados para ela, meu Pai. E nenhum desses projetos, sonhos, objetivos tem podido ser concretizados. Essa pessoa tem visto os dias, os meses, os anos se passarem, meu Pai. E essa mudança financeira que ela tanto desejava não acontecer. E talvez, meu Pai, ela se encontre numa condição inferior, pior ao que ela estava vivendo no seu próprio país. Tamanhos problemas econômicos, as dificuldades financeiras. Meu Deus, aonde quer que esta pessoa esteja, essa pessoa que estende a sua mão em direção desse computador, desse telefone, em direção, meu Deus, desse televisor, que a tua bênção, meu Pai, chegue até ela agora, para que, meu Pai, essas mãos sejam abençoadas e o que ela comece a fazer com as mãos, a partir de agora, dê certo. Meu Deus, dê fé, disposição, forças, para que esta pessoa saia da onde vive, meu Pai, da onde ela está, esteja conosco nesta próxima segunda-feira, agindo a fé sobre a Tua palavra, sobre as Tuas promessas, vendo se cumprir, meu Deus, em sua vida financeira, o que o Senhor tem prometido, para que ela, amanhã ou depois, seja mais um testemunho sendo dado nesta programação. Nós determinamos isso com fé, em o nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, amém. E graças a Deus. Respire fundo e creia que aí onde você está, a bênção de Deus está com você, nas suas mãos, para que aquilo que você faça a partir de agora venha lhe trazer resultados. Mas não fica a depender apenas desta oração, não. Nesta próxima segunda-feira, esteja conosco em 5 horários: 7 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, 7 horas da noite em especial, ou às 9 horas da noite. 2420 Dufferin Street, a 200 metros da Avenida Eglinton, no 2º andar desse edifício. Nós esperamos todos vocês. E pode ter certeza, uma vez que você faça o que nós estamos lhe ensinando a fazer, você vai ver Deus se manifestar na sua vida em breve. Você será mais um relato, um testemunho que nós vamos usar nesta programação. Que o Deus que tem prometido vida abundante abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Honras e glórias ao Senhor Jesus. Honras e glórias ao Senhor Jesus. Honras e glórias ao Senhor Jesus.